Aleluia, glória a Deus. Amados e queridos irmãos, acabamos de ouvir este maravilhoso louvor, nossa irmã Damares louvando ao Senhor, falando sobre algo importante na vida do cristão, falando sobre legado. Quero, nesta noite, ler a palavra do Senhor, mas eu gostaria que você que está nos ouvindo, você que está em seu lar, aonde você estiver, meu irmão, tiver uma Bíblia em forma de livro ao seu alcance, abra juntamente comigo a sua Bíblia Sagrada, no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo de número 28. 1 Crônicas, capítulo de número 28. Mas se você não tem uma Bíblia Sagrada em forma de livro, observe aí no seu celular ou no seu computador, a Bíblia, a qual com certeza você tem digital. Localize a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo de número 28. Vamos fazer uma leitura da palavra do nosso Deus. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo de número 10, 9 aliás, e versículo 10. 28, 9 e 10 de 1 Crônicas. Assim nos diz a palavra de Deus. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Quero ainda, meu irmão e minha irmã, te pedir uma gentileza. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Localize aí na sua Bíblia Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20 e versículo de número 32. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e versículo de número 32. Assim nos diz a palavra de Deus. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Meus amigos, meus amados e queridos irmãos, leitura bíblica a qual realizamos no livro de Crônicas, capítulo 28, 9 e 10, e também no livro de Atos, no capítulo de número 20 e versículo de número 32. Aqui nos fala de algo importante, assim como nossa irmã Damares louvou aqui nesta noite, eu quero trazer o assunto sobre legado. Quero falar nesta noite sobre legado de Deus, isto é, legado espiritual, não material, irmãos, né? Quero falar sobre legado espiritual. Isso é algo determinado, algo de bem. A palavra legado, irmãos, tem o seguinte significado, para nós entendermos melhor. Disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa e deixar algo de valor ou não para outra pessoa. Transferência de bens, herança, o que é passado às gerações que se seguem, transmitindo a outrem que vem a seguir, assim como mensagens, gestos e contribuições do indivíduo, parentela ou comunidade de maneira geral, para ser lembrado. Veja bem, meus amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor, a palavra legado, ela tem algo importante na vida do cristão. Aí você se perguntando, vai fazer uma análise desta palavra e dizer o que esta palavra significa na vida dos cristãos? Significa muito, irmãos. Por quê? Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, ele com certeza, quando viu o homem caído, quando viu o homem que corrompeu a aliança a qual ele tinha feito desde lá do Jardim do Éden, né? A aliança a qual ele fez com o primeiro homem, e este primeiro homem também corrompeu pecando. Ele
olhando do seu alto e sublime trono, ele viu que o homem não conseguiria sozinho mudar o rumo da sua vida. Ele viu que aquele a qual ele fez e criou não conseguiria, né, trazer algo que pudesse transformar a sua vida. E ele tomou uma posição. O nosso Deus Todo-Poderoso, como Criador, tomou uma posição. E nós lemos lá no livro de João, que fala que o Verbo estava com Deus, e desde o princípio o Verbo estava com Deus e era o Deus. Então nós vimos ali que Jesus já se encontrava com Deus. Aí você começa a se pensar neste momento o que tem a ver a criação com o homem com esta palavra legado. É algo, irmão, que eu e você vamos entender na palavra herança. Você tem algo importante na sua vida, por exemplo, um bens, para você entender melhor nesta noite. Você parte para a eternidade e esse bem vai ficar para os seus filhos, aqueles que irão herdar. Mas você acha que na nossa vida como cristão só há bens materiais? Só há bens que nós podemos deixar para nossos filhos, ao qual eles irão continuar trilhando, buscando, aumentando os seus bens materiais e também vivendo através desses bens materiais? Nós não podemos esquecer que o que mais importa para que podemos deixar para os nossos filhos não é só bens materiais. Quando se fala da palavra herança, que é uma disposição feita em testamento, a qual eu li aqui nesta noite, em benefício de outra pessoa, nós já paramos e pensamos em bens materiais. Mas o que eu quero falar aqui nesta noite é uma herança que, se transformada na parte espiritual, ela é um legado de vida. Muitas vezes as pessoas dizem assim: fulano de tal deixou um legado tão bonito para a sua família. E qual é esse legado, irmãos? É o legado da pessoa a qual ele agia, a qual ele era, a qual ele fazia, a qual ele, diante de Deus, ele tinha uma forma com que ele passou para os seus filhos, para os seus, e essas pessoas seguem. Mas isso, irmão, não é bens. Isso são área espiritual. Então, quando se fala em legado de Deus, nós já lembramos que não é nada material, e sim espiritual. E quando nós falamos da palavra de Deus, irmãos, nós retornamos à área espiritual do homem, porque nós somos corpo, alma e espírito, a nossa composição. E nós não podemos esquecer que alma e espírito é abstrato. E diante dessa exposição a qual estou colocando aqui para você entender essa palavra legado, né? A área mais importante é o que você deixa que será lembrado. É uma lembrança. Veja bem, alguém vai para a eternidade. Aí a pessoa lembra, fala: se lembra do seu fulano, do seu ciclano, ou da senhora tal? Aquela pessoa era assim, aquela pessoa agia assim, aquela pessoa falava assim, aquela pessoa deixou isso para os seus filhos, deixou esse ensinamento. Aí você lembra: aquele homem deixou isso para os seus filhos, ele deixou os seus filhos com sabedoria, deixou os seus filhos agindo desta forma, um homem honesto, de caráter, de moral. Isto é um legado, irmãos. Todos nós vamos deixar um legado. Isso é uma herança. A maior herança que nós deixamos para nossos filhos é esse legado a qual nós estamos aqui trazendo nesta noite. Porque aqui no livro de Salmo, Salmo de número 2, e no verso 8, a palavra diz assim: pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Por que Davi falava dessa forma, irmãos? Porque aqui ele fala de algo que dá para a pessoa ficar com ele usufruindo. Usufruindo o quê? Da terra. Vai dar como propriedade, é dele, é para ele que ele deixou. Isso aqui se fala em algo material. Mas neste algo material, que a palavra que está dizendo, o salmista está falando assim,
dessa forma, nós trazemos para a parte espiritual. Por quê, irmãos? Porque o maior legado, a maior herança que nós podemos deixar para nossos filhos, educação, paz, alegria, comunhão, um homem honesto, um homem de caráter, um homem de moral, um homem que cumpre, os seus feitos, um homem que fala a verdade, e assim por diante. E diante da palavra do Senhor, diante da palavra do Senhor, diante de Deus, qual é o maior legado que Deus quer que nós deixamos? A espiritualidade, um homem de fé. O seu fulano de tal, eu nunca vi um homem de fé como aquele. Você vai lembrar disso, irmão. Vão lembrar do seu pai, ou de você que logo, que o tempo passa muito rápido, pode partir para a eternidade não sabendo do dia da manhã. E qual é o legado que você vai deixar para a comunidade sua? Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos, para a sua família? Será que é um legado onde todo mundo vai lembrar que pratica o bem? Que fazia o bem para o seu próximo? Que era um homem correto nas suas atitudes? Ou uma mulher correta nas suas atitudes? Então, você está agora analisando do que você pode deixar para ser lembrado. Esta lembrança, irmão, tem que ser a melhor possível. Aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 12, a palavra diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Não foi nosso Deus Todo-Poderoso que mandou o seu Filho, a qual eu citei aqui no livro de João, para morrer em nosso lugar? Qual a maior herança que Deus deixou para nós, irmão? A salvação através de Cristo. Salvação. Ele não deixou nada material para nós. Nós temos que conquistar. Nós temos que pedir ao Pai saúde, alegria, paz, comunhão, força, determinação. Tudo isso, irmão, são legados diante da palavra de Deus que o próprio Deus deixou através de Cristo. E o maior legado para nós cristãos é os ensinamentos de Cristo para nós. Qual é o maior legado que Cristo, quando esteve aqui na face da terra, como homem, deixou para nós cristãos? Aí você vai ler a Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, você vai entender como que Cristo agia, como que Cristo falava, os ensinamentos de Cristo. A palavra diz que Cristo ensinava todos os dias no templo. As pessoas nunca esqueceram daquele homem. Depois que Cristo morreu, ressuscitou e subiu à destra de Deus Pai, ninguém se esqueceu daquele homem. Os discípulos não esqueceram dele. Aqueles que caminhavam com ele aprenderam com ele. O maior aprendizado que os discípulos tiveram com Cristo, eles levaram para a vida toda. O maior legado, irmãos. E o maior legado que um pai pode deixar para um filho. Aqui nós estamos falando da palavra. O Pai Todo-Poderoso, Deus. O legado para mim e para você. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, está ali o legado chamado Jesus. E isso é espiritual, irmãos. Aí você diz assim: mas eu vou partir para a eternidade, não estou preocupado com o que estão pensando de mim. Mas, irmão, não é isso que eu quero dizer para você nesta noite. Eu quero falar da herança como legado de herança, mas não é valores. São valores espirituais, não valores materiais. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18, na parte B. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Qual é, irmão? A gloriosa herança nossa, dos santos em Cristo Jesus. A salvação eterna. Ele nos deixou maior herança. A salvação eterna, irmãos. Essa, quando nós partimos daqui, chegarmos ali nas mansões celestiais, nós
com o corpo transformado, modificado, mudado, não esse corpo material. Nós recebemos a nossa herança, que é a salvação. Mas salvação é algo que o homem vem buscando, que o homem fica aqui na face da terra batalhando para conseguir um dia. A salvação eterna, porque Cristo é a salvação do homem. E para chegar lá, nós precisamos deste legado. Mas como nós estamos aqui? Como nós estamos nos portando? E aí você diz assim, o irmão fulano, a irmã fulana, o pastor fulano, aquele ministro fulano, aquela pessoa em si, partiu para a eternidade. Mas ele era um homem assim. Há lembrança dessa pessoa. Então nós temos que trabalhar, olhando pela palavra, trabalhar para o Senhor, a sua vivência no meio da comunidade, a sua vivência no meio da sociedade em geral, da sua família principalmente, para você deixar um legado onde todos podem segui-lo. É um ensino de vida, irmãos. Mas muitas pessoas não estão deixando um legado que se lembre muito bem não, irmãos. Fulano de tal, aquele pai, falam muitas coisas. Não são coisas boas, mas o nosso legado tem que ser do bem, aonde todos vão lembrar da forma que você agia, da forma que você era, do homem ou da mulher de fé, a qual você era, da lealdade, da fidelidade tua para com Deus. Os seus filhos irão herdar isso de você. Eles vão herdar isso para continuar e passar para os seus netos. Veja bem, irmãos. Ninguém está preocupado com este legado, essa herança. E quando se fala dessa forma, irmão, o próprio Deus nos mostra através da sua palavra. Livro de Deuteronômio, capítulo 32 e versículo de número 9. Pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó, é a herança que lhe coube. Por que isso, irmãos? Porque Moisés escreveu dessa forma. Porque o povo do Senhor é a herança. A palavra nos diz, a herança que Deus, a herança do Senhor. Jacó é a herança que lhe coube, porque Jacó deu continuidade. Ele teve filhos, ele teve netos. É que eles herdaram o que aprenderam com Jacó. Jacó ensinava. Não é assim com Jesus? Quando Jesus ensinava, o que é que os discípulos herdaram de Jesus? Você já leu na palavra como os discípulos continuaram fazendo? Da mesma forma com que Jesus fazia. E Jesus os ensinava. O pai ensina o filho, o pai corrige o filho para que ele tenha um legado e continue a fazer da forma que o pai faz. Aí nós olhamos pela palavra de Deus, na área espiritual, quem é o nosso pai? Deus Todo-Poderoso. Nós somos filho adotivo, através de Jesus Cristo, que este é o maior legado para o cristão. Livro de 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 9. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamado. Contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Veja bem, irmãos, para que nós possamos alcançar a bênção. Nós somos chamados para quê, irmão? Por herança. Herança de quem? Do pai? Do filho? O filho vai herdar algo do pai, irmão. O que nós vamos herdar? Do que nós aprendemos com Jesus. E como nós aprendemos com Jesus? Através da palavra do Senhor. Ele nos deixou a mensagem que ele falou há quantos mil anos atrás.
Ele deixou um ensino para nós. Esse é o legado. Eu quero aqui que você entenda que esse legado espiritual, irmãos, é um legado, volto a frisar aqui, não é nada material que você pega, não. Não é uma casa, um carro, não, irmãos. É algo que você vai praticar no seu dia a dia, na sua vida, como homem e mulher de Deus. E aí você fala assim, mas como eu vou entender? Como que eu estou fazendo? Vou deixar um bom legado para a minha família. É algo que eu acabei de falar aqui. É uma lembrança da sua pessoa, das coisas boas que você ensinou para os seus filhos, para os seus netos. Eles vão lembrar, irmãos, mesmo que você não esteja mais aqui no meio deles. Vai dizer, o meu avô, o meu pai, dizia assim para mim, falava para mim não fazer isso, para não fazer aquilo, falava para mim andar neste caminho, para mim continuar neste caminho. Olha só, irmãos, jamais as pessoas vão esquecer esse ensinamento. Essa é a maior herança. Não é bens materiais não, irmãos. É a maior herança que você pode deixar para os seus filhos e para os seus netos, para os seus e também para aqueles que os ouvem. Porque muitas vezes, irmãos, alguém está à frente de um trabalho, está fazendo um trabalho que as pessoas não vão esquecer nunca mais. Eu digo para você porque eu lembro. Eu tenho os nossos pastores antigos que já foram para a glória, que o que eles nos ensinaram, o que eles nos mostraram, da forma que ele nos falou, nós vamos seguir. Nós herdamos isso dele. Por quê? Eu herdei isso do meu antigo pastor, que já foi para a glória. Por quê? Porque ele me ensinou assim, mas dentro da palavra de Deus. Amparado na palavra de Deus. Área espiritual. E aí eu estou passando para quem? Para aqueles que me ouvem, para aqueles ao qual nós conversamos e para nossos filhos, para os nossos netos, para continuar esse legado. Ele deixou um legado. Ele foi para a glória, mas deixou um legado. Isso é importante, irmão. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 15. E por isso, o mediador deu um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aqui está salvação eterna, herança eterna, a salvação. Como eu disse, sobre a salvação, a maior herança. É por isso o mediador, quem é o mediador? Jesus Cristo, de um novo testamento. Por quê, irmão? Quando fala da remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Lembra-se do Antigo Testamento, como que era o povo, o que o povo fazia, o que eles fizeram, a aliança que eles quebraram. Aí você vai fazendo uma junção da leitura da palavra de Deus, você vai dizer, é verdade. Realmente é Jesus Cristo, esse mediador, porque a palavra diz assim, há um só mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Não há outro. É por isso que nós buscamos e falamos com esse mediador. Para mim e para você, nós que estamos cristãos, há só um mediador. É ele que é o nosso legado, que ele nos deixa um ensino sobre nossa vida espiritual. Porque a nossa vida aqui, irmão, é passageira. Nós não vivemos nesse mundo, irmão, para sempre. Um dia nós vamos sair daqui. Vai ficar, o nosso corpo voltará para o pó. Mas é a alma e o espírito, irmãos, volta para o Pai. Volta para Cristo. A partir daquele momento que você, tomou uma posição de aceitar Jesus na sua vida e caminhar com Ele e fazer a sua vontade e obedecê-lo e ouvir os seus ensinamentos, porque aí está o legado de Jesus para a nossa vida. Livro de Colossenses capítulo 3 e versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Irmão, nós vamos receber. O cristão que perseverar até o fim, diz a palavra do Senhor, será salvo.
É esta a salvação que eu citei anteriormente, que a palavra do Senhor nos mostra, galardão da herança. Que coisa linda, maravilhosa, irmão, para o cristão que entende a palavra de Deus. Porque a grande questão hoje, irmãos, e há muito tempo já vem acontecendo, é a falta de entendimento. O meu povo está sendo destruído por não ter conhecimento, irmãos, diz Oséias. Esse entendimento só vem através da área espiritual. Nós podemos entender algo material, mas fica na esfera material, não passa para a área espiritual. Agora, a área espiritual, só quem entende é quem é espiritual. As coisas do Espírito só são discernidas, só são entendidas espiritualmente, irmãos. Livro de Tito, capítulo 2 e versículo 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Olha aqui, irmãos. Incorrupção, incorruptível, boas obras, gravidade, sinceridade, na doutrina, em tudo te dá por exemplo. E aí? Será que quando nós sairmos daqui deste mundo, quando nós partirmos para a eternidade, que eu sempre estou falando aqui, será que alguém vai lembrar de nós como exemplo? Qual é o exemplo que nós estamos dando para nossos filhos? Qual é o exemplo que eu estou dando ali para para o meu grupo que está comigo? Qual é o exemplo que eu estou dando, irmãos, que eu estou passando para as pessoas que me ouvem, para as pessoas que estão comigo na caminhada espiritual? Qual é o exemplo que eu estou passando para os meus filhos, meus netos, para aqueles que nos rodeiam, que estão próximos de nós? Aí que eu quero dizer para você. Qual é o exemplo? Como eu citei aqui no início, não sei se você lembra, daquelas pessoas que eles não lembram muito bem daquela pessoa, mas outros lembram muito bem. Por quê? Pelos seus atos, a forma com que ele tratava, a forma com que ele agia, é o seu viver. É a maior herança, volto a frisar aqui nesta noite, é essa que nós podemos deixar. Não é dinheiro não, irmãos. Não é bens materiais, não. Eu não vou me cansar de dizer isso aqui sobre legado, sobre herança. Porque as coisas deste mundo, elas são corruptíveis. Elas podem se acabar, irmãos. Mas as coisas espirituais, não. Ninguém pode tirar. Conhecimento também, irmãos. Ninguém pode tirar. Aí eu vejo sempre alguém falando assim: o maior legado que eu deixo, a maior herança que eu deixo para meus filhos é o estudo. Não está fora dos padrões não, irmão. Porque o conhecimento ninguém vai tirar. Mas coisas materiais, sim. Tira uma casa, tira um carro, tira uma fazenda, tira um imóvel qualquer. Qualquer coisas materiais, pode se tirar. Mas amor, paz, alegria, comunhão, fidelidade, fé, ninguém pode tirar de você. Ninguém vai tirar. E isso aí é um grande legado que nós vamos deixar para nossos filhos, nossos netos e nossos parentes e aqueles que nos ouvem e aqueles que estão conosco, a nossa comunidade. Livro de João, capítulo 13, versículo de número 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Quem está dizendo isso, irmão? É o próprio Jesus. Aqui, o evangelista João, escrevendo, porque eu vos dei o exemplo. Jesus foi exemplo. Jesus partiu para morar, voltar, para estar com o Pai. Mas ele nos deixou um grande legado. Isso aqui você vai concordar comigo. E é assim também é na nossa vida. E nós estamos seguindo o legado de Jesus. Mas será que nos dias atuais tem as pessoas que não pensam assim, irmão? É que na verdade, irmãos, e a palavra do Senhor nos mostra, na verdade, então, irmão, a palavra do Senhor nos mostra de Jesus como o grande legado do cristão. Ele ensinou
e continua nos ensinando a todo dia. Mas você diz, Jesus não está aqui, mas é através da palavra do Senhor. Por isso que nós temos que ser leitores assíduos, mas ler, meditar, caminhar na palavra, obedecer a palavra, porque nós estamos obedecendo ao Pai, obedecendo aos ensinamentos de Cristo. Livro de 1 Coríntios, apóstolo Paulo escrevendo primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, dentro do mesmo contexto. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Será que nós podemos falar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, irmãos, ou aqueles com a qual nós vivemos na comunidade? Seja ela a comunidade de família, ou muitas vezes do bairro, da cidade, ou muitas vezes a própria comunidade cristã? Sejam meus imitadores. É um exemplo, irmão. É como eu citei aqui no livro de João, no livro de Tito. Mas aqui, irmãos, nós podemos ver imitadores. Apóstolo Paulo dizia, imita eu, porque eu imito Cristo. A palavra diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. E o apóstolo dizia assim, olha para mim, olha como que eu falo, olha como que eu vou agir, olha como que eu ando, da forma que eu ando. São fatores, quando falamos andando, irmão, é a forma com que a pessoa se porta diante da sociedade, diante dos seus. O apóstolo Paulo apontava para ele mesmo, sejam meus imitadores, aí, como eu sou de Cristo. Essa é a grande questão na vida do cristão. É um grande legado. A herança maior. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, na parte B deste versículo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, na parte B. Mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Aqui, irmãos, está Paulo falando para Timóteo. Timóteo, você está à frente de um povo. Você é um líder aí. Seja exemplo desses fiéis aí. Eles têm que se espelhar em você. Porque quando, Timóteo, você for para a glória, você vai deixar esse legado. Na palavra, como você age na palavra de Deus. Como você está agindo no trato com o seu próximo. Como você está agindo na caridade, que caridade é amor. Será que você está tendo amor? Será que você está se esfriando este amor? No espírito, você é espiritual, Timóteo? Seja espiritual, meu filho. Na fé, você tem fé, demonstra fé para com eles. Na pureza. Puro. E aí, irmãos? Isso é material? Isso é espiritual, irmão. Por isso que eu disse aqui no começo, legado espiritual dos cristãos. Exemplo para a sociedade, exemplo para aqueles que nos ouvem, exemplo para aqueles que estão conosco no dia a dia. Você vai ter certeza que quando você partir, quando você não estiver mais aqui, alguém vai lembrar de você. Vai dizer assim, ele era assim, ele fazia assim, ele agia assim. Não vão se esquecer de você. Eu tenho isso como exemplo, tanto de família como dos nossos líderes. Eu tenho isso, irmão. Isso eu posso dizer para você. E você vai ter ou tem também. E já viu. Esse é o maior legado. E a salvação do homem, irmão. A salvação que você sempre pegou. Você sempre anunciou a palavra. Aquele homem sempre falava de Jesus. Aquele homem sempre dizia que nós temos que caminhar com Jesus para um dia ser salvo. Na eternidade. Eterno. Então, irmão, é um legado que você está deixando. Não é valores deste mundo, não. Aqui as traças podem, destruir, mas o que nós juntarmos, a palavra diz do tesouro lá do céu. Esse sim, isso é o mais importante. Livro de Salmos 119 e verso 111. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria
do meu coração. Por que o salmista Davi salmodiou dessa forma? Escreveu dessa forma: testemunhos. Ei, irmão, como é que está o testemunho seu? Como é que está o meu testemunho? Como é que está o nosso testemunho? É para pensar mesmo, irmão. Isso é legado. Isso que vai ficar, irmão. Essa lembrança minha e sua são a minha herança. Aí, os testemunhos são a herança dele. Permanente. Ninguém vai esquecer mais. Todos que lembraram de você, vão lembrar desta alegria, vão lembrar como você era. Aí entra o coração, do meu coração. Livro de Provérbios, capítulo 13, e versículo de número 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Sábio Salomão, irmãos, escrevendo dessa forma, ele diz que o homem deixa uma herança aos filhos. Não deixa mesmo, irmãos? Apesar que tem gente que não deixa nem herança material e nem espiritual. Oh, que tristeza, né, irmãos? Que ruim, né, irmãos? Eu prefiro deixar a herança espiritual, porque a herança muitas vezes material, vai dar problema entre os irmãos, entre a família. Mas essa herança espiritual jamais deixará. Ela vai deixar muitas alegrias para os seus. Mas a riqueza do pecador, olha aqui, irmão, do pecador, aquele que não conhece a Cristo, aquele que não anda com Cristo, aquele que não se arrepende dos seus pecados, é depositada para o justo. Porque o justo que faz justiça, que faz as coisas corretas, que ensina as coisas boas, ele que vai levar, como diz as pessoas, à frente, vai estar, como se fosse o apóstolo Paulo dizendo, do atleta, vai ter a vitória, vai pegar ali o seu galardão. É depositada para o justo, porque o pecador, com a sua riqueza, ele só ficou grudado, como diz as pessoas, só ficou pensando nas coisas suas, materiais. Irmão, as suas coisas vão ficar tudo aqui. Carro, casa, o que você tiver. Quando partirmos daqui, como fala todos aqui, e nós entendemos dessa forma, quando nós não estivermos mais aqui presente em vida neste mundo, irmãos, o que importa? Um carro, uma casa, uma fazenda, todos os bens, vamos dizer bem assim, bens materiais. Mas o seu legado, ninguém vai esquecer o legado espiritual que você vai deixar. Aquilo que você praticou de bem, aquilo que você ensinou de bem para os seus. Ninguém vai esquecer. Pode ser amigos, pode ser parentes, pode ser aqueles que estão te ouvindo, aqueles que eram liderados por você, aqueles que eram amigos seu de ministério e assim por diante. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Veja só, irmão, somos filhos, então nós somos herdeiros, somos filho de Deus através de Jesus, porque foi ele que morreu por nós, o seu grande legado. Somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Nós vamos receber juntamente com Cristo. Nós estaremos lá com ele, irmão. A nossa herança é a salvação eterna. Nós vamos receber. Se é certo que com ele padecemos, porque não é fácil andar com Cristo, não. Pensa que é fácil, irmãos? Para que também com ele sejamos glorificados. Veja bem, a grande importância de padecermos aqui pela palavra do Senhor. Um dia nós seremos glorificados juntamente com Cristo. Ele estará apresentando a cada um de nós para o Pai. Que dia glorioso, diz, glorificado, dia glorioso. E aí, irmãos, qual é o grande legado que fica para nós aqui? Qual é o grande exemplo que fica para nós de Cristo, de nós que somos cristãos? Exemplo para nós. Eu citei aqui vários versículos falando sobre exemplo, irmão.
Coisa difícil, né, irmãos? O tal do exemplo para A, para B, para C. Mas aqueles que permanecem na presença de Deus não se preocupam, porque sabem que vai deixar um exemplo positivo, vai deixar um legado positivo para aqueles que estavam com ele, aqueles que eram filhos dele, aqueles que estavam na caminhada com ele, irmãos. Por isso eu digo, amados e queridos irmãos, a herança é um presente de honra. Sustento dado por um patriarca, irmão, a seus filhos. Nós sabemos disso, irmãos. A palavra de Deus no Novo Testamento, irmão, não fala de uma herança física. Ou você acha que fala? Não, mas de uma herança espiritual. Jesus fala que é melhor armazenar tesouros no céu, irmãos. Pois a nossa herança, irmão, a nossa herança, como dos israelitas, vem de Deus. Ali no livro de Tiago, irmãos, diz que é o reino de Deus a herança. Em Hebreus, chama de país celestial. Em Coríntios, a palavra diz que a herança é tão maravilhosa que Deus tem preparado para nós. Veja aí, irmão, dentro da palavra do Senhor. Portanto, irmãos, quando se fala de legado, lembramos-nos que os pais devem ensinar seus filhos sobre a expectativa de Deus e levar-lhes a Cristo, deixando um grande exemplo espiritual. Queridos irmãos que nos ouvem nesta noite, eu falei aqui algo importante e você com certeza está me ouvindo nesta noite, não vai esquecer do que nós tratamos aqui sobre algo espiritual na vida do cristão chamado legado de Deus. Por quê, irmão? Porque esse testamento, olha a palavra testamento, e quando você lê a palavra de Deus, você lembra Antigo Testamento, Novo Testamento. E quando você lembra de testamento, é algo que foi deixado para nós. Quando o homem faz um testamento, deixando os seus bens materiais, ele diz que vai deixar X para fulano, Y para Beltrano e assim por diante. Aí nós lembramos desse testamento, né, de Jesus, principalmente do Novo Testamento, relacionado ao grande legado do cristão, que é Jesus Cristo. Os seus ensinamentos, o grande exemplo para nós como cristão é Jesus Cristo. E aí, irmãos, passa de geração em geração, não se esquece, sempre será lembrado, né? Pode ser mensagem, contribuições, gestos, né? Pode estar no meio da parentela, pode estar no meio da comunidade em geral, né? É para ser lembrado. Então eu quero que você, meu irmão, nesta noite, né, guarde essas palavras, guarde esses versículos, guarde para você este grande legado, né, que você poderá deixar para tais e que nós também recebemos de Jesus. Por isso eu quero aqui encerrar esta programação nesta noite. E eu quero que você fique meditando nesta palavra do Senhor Jesus, na palavra de Deus para mim e para você. Quero também orar nesta noite, como nosso costume, encerrando a programação, orar por este caderno de oração, orar por você, pela sua família e por cada um de nós. Portanto, eu peço a você, aonde você estiver, una-se juntamente comigo, para nós entrarmos na presença do Pai, em fé, e falarmos com todo o Criador nesta noite. Vamos orar a Deus e já já estaremos encerrando esta programação. Oramos ao Senhor nesta noite. Querido Pai eterno, Deus de poder e glória, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós estamos, Senhor Jesus, agradecidos ao Senhor por estarmos aqui diante desses microfones, levando essa mensagem da palavra do Senhor aos nossos ouvintes,
aos nossos irmãos e aqueles que estiveram nesta noite ligados, Senhor, nesta programação. Deus Pai Todo-Poderoso, estenda as suas mãos poderosas, Senhor, abençoando este caderno de oração, todos os nomes que aqui estão descritos. Nós não sabemos quais são os problemas ou o que está acontecendo, mas o Senhor sabe e conhece. O Senhor nos sonda, Senhor. Estenda as suas mãos, se for enfermidade, estarão repreendidas no teu nome, porque tu és médico dos médicos e o Senhor, só o Senhor pode. Deus, abre portas, Senhor, onde estão fechadas, Jesus. Abençoa os familiares, abençoa os pais, os filhos. Jesus, estenda as suas mãos, abençoando o teu filho, irmão João, que está à frente desse trabalho nesta rádio, Senhor. Abençoa o seu lar, a sua família, Senhor. Abençoa a cidade nossa de Campo Grande, o nosso estado de Mato Grosso do Sul, o nosso país. Abençoa, Senhor, a todos os seus filhos que estão caminhando na tua presença. O grande mestre, Deus de poder e glória, a cada dia, Senhor Jesus, nos ensina a te seguir, a buscar, Jesus, os seus ensinamentos como exemplo na nossa vida. Que possamos, Senhor, ao dia que aqui não estivermos mais e partimos para a eternidade, deixar um legado, ser lembrados, Senhor, um legado de bem, de amor, de paz, de alegria, de comunhão, de fé, Senhor. O Deus de glória, o Deus de mistérios, abençoa a continuação desta noite, Senhor. Abençoa o nosso dia de manhã, Jesus. Nos dai força, nos dai graça, meu Deus, Senhor, Pai, para que possamos, Jesus querido, falar do teu grande amor, da tua palavra, Senhor, fiel e verdadeira. Que aqueles que nos ouvem, Senhor, possam sentir a tua presença em vossos corações. Ó Deus de poder e glória, ó Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, estenda as suas mãos nesta noite, renovando, restaurando, dando vida, Senhor. Aonde estão caídos, o Senhor levanta nesta noite, Senhor amado. Ó Deus de glória, Deus eterno, aumenta a nossa fé, Senhor. Nos dai força, Jesus, da tua graça para conosco, meu Deus. Oh, Senhor, nos dai, Senhor, da tua presença a cada dia na nossa vida, para que possamos, meu Deus, estar em amor para com o nosso próximo, Jesus. Para que possamos, meu Deus, falar sobre somente aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Oh Deus de Pai eterno, Deus de bondade, toma o primeiro lugar em nossas vidas, Jesus. Derrama a unção, a graça e a misericórdia sobre nós, Senhor. Oh meu Deus, toma, Senhor, essa comunidade, Jesus, na tua presença. Toma cada um de nós, juntamente com nossos familiares. Nos dê amor, paz, alegria, comunhão em nossa família, Senhor. Abençoa cada lar nesta noite, Jesus. O grande mestre, continua, Senhor, avivando a nossa alma, Jesus. Toma, Senhor, e que te entregamos as nossas vidas nas suas mãos. Aqueles que estão, Senhor, fora dos seus caminhos, que estão nos ouvindo nesta noite, aqueles que estão à beira do caminho, Jesus, que eles possam nesta noite, ou aqueles que estão, Senhor, pedindo a Ti para retornar, Jesus, receba-os nesta noite, em nome de Jesus. Escreve novamente o seu livro no nome, Senhor. Escreve, Senhor, o seu nome no livro da vida, Jesus. Dai graça, Senhor, para que possam continuar, Senhor, na Tua presença. Oh, Senhor, muito obrigado, Jesus, pelo sopro de vida, pela paz, pela alegria em nossos corações. Toma o primeiro lugar, Jesus, em nossas vidas. É o que nós te pedimos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados irmãos e ouvintes que estiveram nesta noite ligado aqui na Rádio Voz Amiga. Abençoa poderosamente a cada um dos seus filhos, Senhor, para que eles possam continuar ouvindo esta programação. Eu quero aqui, nesta noite, agradecer a cada um dos irmãos que estiveram nos ouvindo e aqueles que não puderam ouvir, né? E você que está sempre nos ouvindo aqui, a programação da Rádio Voz Amiga. Indique a um amigo, um parente, a um irmão, para que possam estar ligados aqui na Rádio Voz Amiga. Abaixe o app da Rádio Voz Amiga, 24 horas, no seu celular, no seu computador, e você estará ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero aqui agradecer a cada um no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.